noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco. E o nosso abraço fraterno a todos vocês. É sempre uma grande alegria, um grande prazer estarmos aqui para refletirmos sobre os ensinamentos do nosso Mestre, sobre os ensinamentos trazidos pelos Espíritos superiores. E hoje nós trouxemos um artigo que está no Reformador, editado pela FEB, em fevereiro deste ano. Foi escrito por Sidney Fernandes e ele intitulou A Visita de Jesus. E o articulista, por sua vez, se inspirou num conto do escritor russo Leon Tolstói. Onde existe amor, Deus aí está. Leon Tolstói, ele nasceu no século XIX e é reconhecido como um dos maiores escritores de todos os tempos. E o articulista Sidney Fernandes começa seu artigo nos fazendo um questionamento, uma reflexão baseada nesse ponto que nós vamos ver daqui a pouco. Então ele pergunta: existe o karma da solidão ou será uma opção de vida? Ou a solidão é uma opção de vida? Então geralmente nós utilizamos a palavra karma como algo negativo, mas literalmente a palavra karma quer dizer ação. Então, existe o karma positivo e o karma negativo. Então, um karma bom, quer dizer, uma ação boa, gera consequências positivas para a nossa vida. E um karma ruim, uma ação ruim, gera consequências ruins para a nossa vida. Essa é a lei do karma, ou a lei de causa e efeito. E outra reflexão aqui é que geralmente nós vemos a solidão como algo negativo também. Mas geralmente a solidão é um momento que Deus oportuniza para nós entrarmos para dentro de nós mesmos, para nos conhecermos, para vermos as nossas virtudes e refletirmos sobre aquilo que precisamos melhorar. A solidão, muitas vezes, é um momento de conexão com a espiritualidade superior e a conexão com Deus. Mas, psicologicamente falando, a solidão não se trata apenas de estar fisicamente sozinho. Muitas pessoas estão numa multidão e se sentem sozinhas. Outras moram num lugar isolado, moram sozinhos num casebre e não se sentem sós. E por que isso acontece? É sobre isso que nós vamos refletir com esse conto de Leon Tolstói. Então, Leon Tolstói começa nos falando que numa cidade do interior da Rússia, no século XIX, morava Mikhail, modesto sapateiro que vivia com a esposa e 4 filhos. E Mikhail estava sempre muito ocupado, pois ele trabalhava com perfeição, usava material de boa qualidade, não cobrava caro e entregava tudo no prazo prometido. E por isso todos o estimavam e nunca faltava trabalho para ele. E Mikhail tinha uma família, ele era feliz, né? Ele tinha uma esposa e 4 filhos. Mas um dos filhos ficou doente e morreu. Porque no século XIX a medicina ainda não tinha o desenvolvimento atual e doenças que hoje facilmente são curadas, naquela época não eram.
e as pessoas chegaram a falecer. Logo depois, outro filho adoeceu e morreu também. Logo em seguida, faleceu o terceiro filho, isso num prazo curto de tempo. E, para completar a situação, a sua esposa também faleceu. Restou apenas um filho de 3 anos, que passou a merecer todo o seu carinho e seu cuidado. Esse filho era o seu companheiro, né? Trabalhava junto com ele, mas quando chegou na adolescência, esse filho também adoeceu e morreu. E Micael, que tinha esposa e 4 filhos, se viu sozinho. A perda feriu-lhe de tal modo o coração que chegou a murmurar contra a justiça divina. Sentia-se tão infeliz que implorava a Deus que lhe tirasse também a vida. Censurava o Senhor por não levar ele, que já era velho, em lugar do seu único filho tão querido. E esse comportamento de Micael é um comportamento normal, um comportamento comum entre todos nós, né? No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Sansão nos traz uma bela mensagem sobre a perda de pessoas amadas e a morte prematuras. E nos diz Sansão que geralmente quando parte uma criança, um jovem, um filho amado, né? Nós blasfemamos contra Deus. Falamos que Deus não é justo. Leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada. Leva aquele que teria um futuro brilhante. E ele pergunta, mas que futuro é esse? Nós sabemos? E o Espírito Sansão também nos fala que nada se faz sem um objetivo inteligente e tudo que acontece tem uma razão de ser. Então, se Deus leva uma criança, um adolescente, antes de nós, antes dos pais, existe uma razão para isso. Deus está sob comando de tudo, não só nessa situação, mas em todas as situações das nossas vidas. Então, nos momentos difíceis, precisamos confiar em Deus, saber que tem um motivo para passarmos por aquela situação. E no caso da partida das crianças e dos jovens, a doutrina espírita nos explica que pode ser por diversos motivos. Pode ser, por exemplo, o complemento de uma existência precedente. Às vezes, esse espírito, na reencarnação passada, pode ter cometido um suicídio, por exemplo, e foi retirado da vida antes do tempo previsto. Então, ele veio agora só completar o tempo que ele precisava completar na sua penúltima encarnação. Muitas vezes, até mesmo refazendo o seu perispírito para ter uma reencarnação mais feliz no futuro. Pode ser também uma prova ou expiação para os pais. Muitas vezes os pais podem ter sido negligentes em outras encarnações como pai, pode não ter dado o valor devido à sua missão paterna, e agora esse filho vem para despertar sentimentos desses pais, despertar aquele amor filial, né? Aquele amor paterno. Pode ser também uma expiação e uma prova para os dois ao mesmo tempo. E ainda pode ser uma misericórdia divina. Muitas vezes nós vemos jovens desviar-se dos caminhos, comprometendo sua reencarnação. E para que ele não
comprometa ainda mais sua encarnação, não contraia mais dívidas, piore sua situação. Muitas vezes Deus pode retirar esse jovem antes do tempo previsto. Então nós vemos que são diversas as causas, né? E nós não sabemos, só Deus sabe, e precisamos confiar nele. E Micael, que tinha uma bela família, de repente viu-se lançado na mais profunda solidão. Abandonou a religião. Micael, ele ia à igreja, mas como compromisso social. Ele não se preocupava muito em estudar, não se aprofundava nos ensinamentos do Cristo. E ele ficou revoltado, começou a beber e mergulhou em profunda depressão. Ele desejava desaparecer, a vida perder inteiramente o significado para ele. Desejava que Deus também o levasse. E aqui nós precisamos refletir que quando parte o ente querido, a morte não é uma separação definitiva. É como se fosse uma viagem. Nós só estamos separados temporariamente, né? Quando a pessoa viaja, a gente sente saudade, mas a gente sabe que um dia iremos reencontrar. E assim também, quando uma pessoa querida parte antes de nós, se nós, o Evangelho nos fala dos laços de família, então se nós temos realmente amor por aquela pessoa, nós iremos um dia nos reencontrar, seja no mundo espiritual, seja aqui no mundo material, porque o que une uma pessoa a outra são esses laços de família, né? Esses laços de amor. Mas Micael, ele mergulhou no trabalho que o manteve vivo e com alguma capacidade de reação. Passava dias martelando os sapatos, fechado em si mesmo. Ele continuou trabalhando, quase não conversava com seus clientes, ele que gostava muito de conversar, mas ele continuou trabalhando. E o trabalho é muito importante em nossas vidas, porque o trabalho conserva o nosso corpo, que é aquele que vive no ócio, enfraquece o corpo. E o trabalho também desenvolve a nossa mente. A gente está ali pensando em como realizar aquele trabalho, como fazer aquilo da melhor forma. E o trabalho nos distrai. Enquanto estamos trabalhando, nós nos esquecemos dos nossos problemas, né? Então, o trabalho nos faz sentir úteis. E Micael, apesar da revolta e da descrença provocada pelas grandes perdas, ele era um homem bom e ele poderia reverter essa situação, poderia atrair para si as verdades que iriam mudar a sua vida. E certo dia, Micael recebeu a visita de um velho amigo, que estranhou sua tristeza e abatimento. E Micael falou ao amigo: perdi o desejo de viver, agora só espero a morte. Peço a Deus que me leve, pois não tenho mais ilusões. Então o amigo lhe falou: que é isso, Micael? Os homens não devem julgar a vontade do Senhor, pois suas razões estão acima do nosso entendimento. Se ele decidiu que seu filho morresse e você vivesse, tem que ser assim. É preciso mudar, superar o desânimo e voltar a viver. Voltar a viver para quê? Questionou Micael. E o seu amigo então lhe respondeu: viver para Deus, meu amigo. Você se desespera porque só quer viver para a sua própria felicidade.
E o que é viver para Deus? Perguntou Micael desolado. É cumprir seus desígnios, a sua vontade. Quando você fizer isso, voltará a ser feliz. E aqui também uma coisa que acontece com todos nós nos momentos difíceis, às vezes nós nos entramos para dentro de nós com aquela dor e nos esquecemos do outro e ficamos vivendo como egoístas. Mas se a gente olhar para o lado, basta olhar para o lado, com certeza nós vamos encontrar alguém numa situação mais difícil que a nossa. Sempre nós iremos encontrar. E muitas vezes, ao fazer isso, nós percebemos que a nossa dor não é nada em relação ao outro. Então nós não podemos viver como egoístas. Deus nos criou em comunidade, em sociedade, para vivermos uns para os outros, para olharmos uns para os outros e não para vivermos somente para nós. E como vou saber qual é a vontade de Deus? Questionou Micael. E o amigo respondeu, vivendo como Cristo nos ensinou. Leia o Evangelho. No Evangelho está expressa a vontade de Deus. É o código divino, é o código do divino que Jesus veio trazer para nós, expressão da misericórdia divina. Então, o Evangelho, a palavra Evangelho significa boa nova. É a boa nova que Jesus veio nos trazer e na Bíblia está lá no Novo Testamento, que conta a história de Jesus e os seus ensinamentos. Então, ao ler o Novo Testamento, nós devemos nos fixar principalmente no ensinamento moral de Jesus, nos diz Allan Kardec, porque é esse ensinamento moral que vai nos trazer regras de conduta para todas as situações de nossas vidas. Quando nós estivermos em dúvida sobre tomar uma decisão entre fazer ou não fazer uma ação, nos perguntemos o que Jesus faria no nosso lugar. E o Evangelho é esse roteiro que nós precisamos conhecer, precisamos ler e refletir para ter a base para esse entendimento. E Kardec, com a sua inteligência, com a sua nobreza, colocou esses ensinamentos morais de Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo, com as suas explicações e as explicações dos espíritos superiores, para ficar mais fácil o nosso entendimento. Então, Micael resolveu seguir a orientação do amigo e comprou um exemplar do Novo Testamento. Ele iria ler nos finais de semana, pensou ele. Mas na primeira vez que leu o Evangelho, maravilhou-se. Ficou encantado com os ensinamentos de Jesus, suas parábolas e suas histórias maravilhosas. Os textos lhe traziam tal consolo à alma que ele foi adquirindo o hábito de ler algumas páginas todos os dias e passou a lê-lo também todas as noites. E à medida que progredia na sua leitura, ia compreendendo com maior clareza o que Deus exigia dele, como viver para Deus. E uma alegria imensa penetrava em sua alma. Era o seu melhor momento, o momento com Jesus. Os textos traziam tal consolo ao seu coração que ele ficava intertido, lendo até altas horas da noite. Muitas vezes ele só terminava a leitura quando terminava o óleo da lamparina, porque ele via a luz da lamparina. E com o passar dos dias, começou a melhorar o ânimo
e deixou de ser vítima de um destino cruel. Quanto mais lia, melhor compreendia, e uma suave serenidade envolvia seu coração e sua alma. Passou a entender que nada na vida é por acaso, e que, com certeza, Deus e Jesus tinham razões ponderáveis para a experiência por que passavam. À medida em que se empolgava com o Evangelho, foi se livrando da revolta e do desespero, e seu coração ficou em paz. Então, acostumado a ir deitar gemendo, suspirando, né, com a lembrança dos filhos, da esposa, agora, quando ia dormir, ele falava: glória a Deus, glória ao Senhor, pois essa foi a vontade do Pai. E Micael, portanto, já estava resignado, né? Já tinha essa fé, essa confiança na providência divina. Mas remanescia a solidão em que se encontrava. Ele se sentia sozinho. E se Jesus fosse visitar Micael? Certa noite, ele lia o Evangelho na sequência. Então ele chegou num capítulo onde o evangelista Lucas narra uma passagem que um rico fariseu chamado Simão convidou Jesus para ir à sua casa, mas não o tratou com a devida consideração. É o capítulo 7 de Lucas. Capítulo 7 de Lucas. Jesus na casa de Simão, o fariseu. Os fariseus eram os religiosos da época. Eles tinham muito conhecimento da Torá, ensinavam a Torá para o povo, repassavam, só que eles repassavam comportamentos para o povo, mas eles mesmos não se comportavam daquela maneira. E isso é uma hipocrisia. E Jesus criticava fortemente a hipocrisia dos fariseus. Por isso, Jesus não era bem visto por alguns fariseus e não era considerado por eles um profeta. E na época de Jesus, as refeições eram feitas numa mesa baixinha. Essa mesa em forma de U. No centro da mesa ficava o anfitrião, o dono da casa. E do lado esquerdo e do lado direito sentavam-se os convidados mais importantes. E depois ia diminuindo a importância até a ponta da mesa. E também os convidados eram recebidos com cordialidade e hospitalidade, né? Mas nos diz Mateus que esse fariseu que roubou que Jesus comesse com ele, e Jesus, entrando em sua casa, assentou-se à mesa. Então Jesus chegou e sentou direto na mesa. O fariseu não recebeu Jesus como deveria, né? Naquela época, quando se recebia uma autoridade, um profeta, o anfitrião ia até ele, reclinava, dependendo da autoridade, reclinava até os pés da pessoa, né? Naquele gesto de cordialidade. Depois, os dois colocavam as duas mãos um sobre o outro e davam um beijo rápido em cada bochecha, né? E também era oferecida água para o hóspede lavar os pés, porque naquela época as pessoas andavam a pé, né? Chegavam cansados, com os pés sujos. Então, geralmente, esse trabalho era feito por um escravo.
E essa lavagem de pé também era um gesto de hospitalidade, devoção e um sinal de respeito e boa receptividade. E também se ungia o hóspede com unguento. Unguento era uma gordura, um óleo misturado com perfumes especiais que era muito apreciado naquela época. E esse unguento simbolizava a alegria pela chegada do hóspede e desejando a ele boas-vindas. E esse fariseu não fez nada disso com Jesus, não o recebeu convenientemente, né? E Jesus entrou e sentou num lugar ali que estava vazio à mesa. E nos diz ainda o evangelista que uma mulher que era tida como pecadora, sabendo que Jesus estava ali na mesa, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E essa mulher, ao chegar na presença de Jesus, ela que era tida como pecadora, ficou tão emocionada que começou a chorar. Ela se ajoelhou aos pés de Jesus e lavou os pés de Jesus com suas próprias lágrimas. E depois enxugou os pés com seus cabelos. Depois ela beijou os pés de Jesus e ungiu com unguento. E o Simeão, o fariseu, vendo tudo isso, Simão, o fariseu, vendo tudo isso, ele só pensou, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Então ele pensou isso porque naquela época, se um homem tocasse ou fosse tocado por uma pecadora, ele era considerado uma pessoa impura. Mas Jesus, que lê os nossos pensamentos, falou para Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa, não me destes água para os pés. Ela, com suas lágrimas, me banhou os pés e enxugou-os com os cabelos. Não me deste o ósculo da paz, porém ela, desde que entrou, não cessou de beijar meus pés. Não ungiste minha cabeça com bálsamo, porém esta ungiu com bálsamo meus pés. Os seus muitos pecados lhe foram perdoados, porque muito amou. O amor cobre multidão de pecados. Então, Jesus quis falar para o fariseu que não basta viver das aparências, é preciso nós vivermos com amor, colocar o amor em prática em todas as nossas ações. E Micael espantou-se. Como pode alguém não tratar Jesus com a devida consideração? Ficou revoltado com aquele fariseu. Cuidava de sua vida e nem pensava no conforto do convidado, pensava Micael, né? E Micael pensou, se eu recebesse essa ilustre presença, Jesus haveria de sentir-se muito bem em minha casa. Eu trataria com carinho pela imensa felicidade de recebê-lo em meu lar. Então, Micael estava ali lendo o Evangelho e adormeceu sobre o Evangelho. E quando adormeceu, ele ouviu uma voz misteriosa: Micael, prepara-te, amanhã eu virei. E Micael se assustou, acordou, levantou-se, esfregando os olhos, sem saber se ouviu aquelas palavras ou se estava sonhando.
E ele olhou ali por toda a casa, olhou pela janela e não encontrou ninguém. Não havia ninguém por perto. Então ele apagou a lâmpada e foi dormir. E ao deitar, ele escutou novamente a voz: Micael, prepara-te, amanhã eu virei. E Micael ficou muito feliz, na expectativa de receber a visita de Jesus. Ele teve um sono tranquilo e teve belos sonhos. No outro dia acordou com certeza que seria visitado pelo Mestre. Fez as suas orações e pensou que precisaria arrumar a casa, preparar um mingau de aveia, uma sopa de legumes e um chá fumegante para receber o Mestre Jesus. Depois de todos os preparativos, ele começou o seu trabalho de sapateiro. Mas de tempos em tempos, ele ia até a pequena janela para ver se Jesus estava chegando. E quando foi por volta de 10 horas da manhã, ele percebeu que alguém parara em frente à sua porta. Seria Jesus? Pensou ele, e ele saiu correndo até a porta. Mas não era Jesus, não era. Era Nicolau, um velho soldado aposentado, pobre homem que vivia de favor perto dali. Nicolau, ele morava de favor no cômodo do vizinho. E quando nevava muito, com um gesto de gratidão, ele fazia a limpeza da porta, tirava ali a neve, mas ele já estava idoso e cansado, e parou junto à porta de Micael para descansar e proteger-se do frio. E Micael, vendo aquilo, falou: entre, Nicolau, venha aquecer-se. E Nicolau falou: graças a Deus, já estava congelando até meus ossos. E Micael então serviu o chá quentinho e os dois conversaram junto ao fogo. E Micael de tempos em tempos olhava para a janela. E Nicolau questionou: você está esperando alguém? E ele falou: tenho até vergonha de lhe falar, mas estou esperando a visita de Jesus. Você acha que poderei receber hoje a visita do Mestre? E Nicolau lhe respondeu: não sei se Jesus vem visitar alguém hoje, mas se for, com certeza ele te visitaria, pois você é um homem muito bom e tem sofrido bastante. E Nicolau terminou seu chá e eles tomaram ali 2 xícaras de chá e Nicolau falou: agradeço muito, Micael, por me receber tão bem, satisfazendo ao mesmo tempo meu corpo e minha alma. E Micael falou: volte sempre que quiser. E Micael terminou seu chá e voltou a se sentar junto à janela para trabalhar. E enquanto costurava, espiava ali a janela, ele pensava em tudo que ele tinha lido no Evangelho, em tudo que Jesus disse e ensinou. Micael almoçou e nada de Jesus chegar. Quando foi lá pelas 2 horas da tarde, ele percebeu um movimento junto à sua porta. Agora é Jesus, pensou ele, mas não era Jesus. Era uma jovem que trazia uma criança aconchegando ao seio. Essa jovem, apesar da neve e do frio, estava com roupas leves, e a criança chorava certamente de frio e com fome. Ele rapidamente abriu a porta e falou: entre, minha filha, em nome de Deus. E a jovem ficou ali receosa, não queria entrar. Jesus não, e Micael insistiu: não fique aí nesse frio com a criança, entre aqui.
Pode aquecê-lo melhor aqui dentro, entre. E a jovem entrou. Então Micael deu um mingau de aveia para a criança e serviu um caldo quente para a jovem. E eles começaram a conversar. E a jovem falou que seu marido era soldado, que já estava afastada há 4 meses e ela nem sabia quando ele ia retornar. E que ela já havia gasto todos os seus recursos, inclusive vendeu suas roupas, seus agasalhos, para obter a alimentação. E Micael rapidamente preparou uma cesta com vários alimentos, agasalho, um manto e uma lã. E a jovem, muito agradecida, falou. Aí, antes ele falou assim: enquanto seu marido estiver fora, não quero que passe necessidades, sempre atenderei. E a jovem, muito agradecida, falou: foi Deus que fez você olhar pela janela e ter compaixão de nós. Foi Deus. E Micael falou: na verdade, eu olhei para a janela esperando a visita de Jesus. Será que você acha que Jesus poderá me visitar? E ela falou: para Deus tudo é possível. E na expectativa da chegada de Jesus, percebeu um novo movimento junto à porta, lá pelas 16 horas. E foi ver o que estava acontecendo. Será que Jesus está chegando? Mas não era ele. Era uma vendedora que parara para descansar e ajeitar numa das mãos um cesto de maçãs e no ombro um saco de gravetos. E nisso, sorrateiramente, o menino apanhou uma maçã. E a senhora segurou esse menino e começou a gritar: socorro, socorro, ajude-me a segurar esse ladrãozinho. Aí Micael correu e falou: pode largar, minha senhora, é só um menino. E Micael advertiu o menino pela atitude: peça perdão e nunca mais faça isso. Eu vi você pegando a maçã. E Micael pegou outra maçã no cesto e ofereceu ao menino. E a senhora falou: você está mimando muito esse menino. Essas crianças hoje estão muito mal educadas. E Micael falou: se as crianças estão mal educadas, cabe a nós adultos educá-las melhor. E humildemente o garoto pediu que a senhora o perdoasse, mas ela se recusou. E Micael, com os conhecimentos que agora ele tinha do Evangelho, falou para a senhora: ora, minha senhora, se não somos capazes de perdoar um menino sem juízo, como vamos querer que Deus perdoe os nossos pecados? É perdoando que seremos perdoados, nos ensinou Jesus. A senhora se convenceu e perdoou a criança, falando: está perdoado, menino, vá em paz. O menino ficou tão feliz que pegou aquele saco de graveto e ajudou a senhora a levá-la até a sua casa. E a senhora estava tão feliz que nem cobrou pelas 2 maçãs. E veio a noite, e nada de Jesus chegar. A noite é quando batia mais forte a solidão em Micael. Mas naquele dia, ele estava muito feliz, não sentia solidão, pois parecia estar cercado de entidades angélicas que lhe traziam bem-estar e alegria. E Micael agradeceu a Deus. Foi um dia maravilhoso. Para ser perfeito, só faltou a visita de Jesus. E ele foi fazer o que ele mais gostava, que era ler o Evangelho. Ele sempre lia na sequência, mas esse dia ele resolveu abrir ao acaso. E um parênteses aqui, que o acaso não existe.
Todas as vezes que nós pegamos o Evangelho, um livro de mensagem, quando estamos com algum problema, alguma dificuldade, nós abrimos justamente numa página que está escrito aquilo que precisamos ouvir, aquilo que precisamos para nos consolar. Então, tenhamos esse hábito que é muito bom para nós. E Micael abriu o Evangelho e teve a impressão de ouvir passos atrás de si. Então ele virou-se como se tivesse pessoas num canto escuro. Ele olhou para um cantinho escuro e escutou a voz: Micael, Micael, não me conhece? Então, quem é você? Murmurou ele. Sou eu, disse a voz. E apareceu Nicolau sorrindo e desapareceu. Sou eu, disse a voz novamente. E apareceu a figura daquela mulher com criança no colo, ambos sorrindo e desapareceram. Sou eu, pela terceira vez. E surgiu a mulher com o menino comendo maçã, felizes, e desapareceram novamente. O que significa isso? Pensou Micael, né? Então ele voltou-se para o Evangelho e ele tinha aberto o Evangelho na passagem de Mateus, no capítulo 25 de Mateus. E ele chegou então no capítulo 25, ele chegou lá no versículo 35, onde estava escrito: tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E o sapateiro sentiu uma imensa alegria no seu coração. Micael ficou sabendo que Jesus cumprira sua promessa. Nunca mais sentiria solidão. Aprendera que enquanto fosse solitário, nunca jamais seria solitário. E pensou ele: continuarei assim, estou muito bem assim, que Deus me proteja. Então, irmãos, Jesus está constantemente nos visitando através de nossos irmãos. E nós precisamos bem recebê-lo, honrar a presença de Jesus, fazendo aos nossos irmãos somente aquilo que queremos para nós. É isso que Jesus espera de cada um de nós. E a lição fundamental dessa história trazida pelo articulista é que o que você muda no presente restaura o passado e constrói o futuro. Não adianta a gente ficar lamentando o passado, porque nós não podemos voltar no passado e refazer o que já fizemos. Mas nós podemos, a partir do presente, mudar nossos pensamentos, mudar nossas atitudes, mudar nossos comportamentos e construir um futuro feliz. Se não houver mudança significativa em nossa vida, nossa trajetória vai ser continuar invariável, né? Como eu quero mudança para melhor em minha vida, se eu não mudo, se eu continuo com os mesmos comportamentos irão gerar as mesmas consequências, né? Então precisamos refletir sobre isso. A cada dia sermos pessoas melhores do que no dia anterior. Estar sempre abertos a nos melhorarmos diariamente. Então, que Jesus nos abençoe e que Ele possa renascer em nossos corações todos os dias. Um Feliz Natal para todos vocês. Muito obrigada e graças a Deus.